Hello guys, welcome to our lesson. Our lesson today is 14.1. Bem-vindos, né? A nossa aula 14.1. Hoje a gente vai aprender o que são os interrogative pronouns, tá? Então aí, nós temos já o nosso slide aqui que o diretor nem esperou eu pedir. Nossa Senhora! E tá aí, pessoal, o nosso slidezinho. Aula 14.1, tá? Hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona ali os pronomes interrogativos, né? Ou WH word. Eu gosto de chamar de question words, tá? Pode ser chamado assim também. São o nosso tema da aula, né? O nosso título, no caso hoje, é Whose mechanical pencil is this? Tá? De quem é essa grafite, né, essa lapiseira aqui. Então, vou explicar para vocês como é que funciona, tá? É um conteúdo bem simples, né, bem fácil, né? Hoje nós temos o nosso momento interativo na unidade 2, tá? Da unidade 2, né? Vai ser bem legalzinho, né? Colocar vocês aí para treinar um pouquinho desse question words, né? Eu gosto de chamar assim, não sei por que eu não coloquei ali também, mas vamos lá. WH words, tá? Ou question words, né? Se você preferir, ou interrogative pronouns, né? Que eu acho muito grande esse nome. Vamos lá. Os pronomes interrogativos, pessoais, para que eles servem? Eles são utilizados para fazer perguntas, tá? E substituir um substantivo na frase interrogativa. Então, ele vai ser o seu substantivo ali na frase interrogativa, ele que vai começar a sua frase, tá? Sempre. As question words, elas começam a frase, tá? Porque elas são palavras de frases interrogativas, né? O nome dela já diz tudo. Então, eles ajudam a obter informações específicas, tá? Em sua maioria, eles começam com WH, né? WH, né? Como o who, whom, whose, why, which, what, where e when, tá? E por esse motivo eles também são chamados de WH words, tá? Que são interrogative pronouns, também são chamados de WH words. Por isso que eles são chamados assim, porque eles começam com essa letra WH sempre, né? Mas tem a exceção ali, tudo tem a sua exceção. A exceção é o pronome interrogativo ali, ó, how, que ele começa com H. Tá, pessoal? E ele é bastante usado, né, na língua inglesa. Vocês vão ver muito ele por aí na língua inglesa. E aí a gente tem ali uma frasezinha ali de exemplo ali. Aqui, whose book is this? Tá? Whose book is this? De quem é esse livro? Tá? O whose, ele é usado para esse tipo de pergunta, né? De quem é isso? De quem é aquilo, né? Para saber de quem é, a quem pertence, né, as coisas, alguma coisa, né? Então, vamos seguir com a nossa aulinha. Aí a gente tem uma tabelinha, né? Joga aí para a tela, diretor, porque ela é muito pequenininha, a gente vai ver aqui na tela, tá? Vou explicar para vocês aqui. É um conteúdo bem simples, tá? O que você tem que saber sobre esse conteúdo? Vocês têm que saber qual question word é usada para qual tipo de pergunta. É isso que vocês têm que saber para vocês saberem usar essa question word também, tá? Então, vamos lá. Aqui, o who, vamos começar com o who. O who, ele tem função de sujeito, tá? A função de sujeito dele é para perguntar quem é uma pessoa, quem é aquela pessoa, tá? É basicamente isso mesmo. A tradução dele é quem e você usa para saber sobre alguém, tá? Então, sempre que você vê o who, ele vai estar se referindo a alguém, a uma pessoa, tá? Então, aqui, ó, who is that man? Quem é, aqui o nosso verbo to be, né? Quem é aquele homem? É aqui que ele está perguntando isso, tá? Who is that man? Certo? Então, é para isso que você usa o who, tá, pessoal? E aí, a gente tem o whom. Ele é parecido com o who, tá? Mas ele tem função de objeto. Também significa quem, certo? Por isso que ele é bem parecido. A gente tem o who
e tem o whom, tá? Whom. E aqui nós temos o whose. O whose, ele é para perguntar de quem é aquilo, de quem é isso, certo? Como a nossa frasezinha ali do começo, né? A gente tem ali, ó, whose book is this? De quem é esse livro, tá? De quem é esse livro aqui que ela está segurando? De quem é? É isso que ele é usado para saber, tá? Então, a tradução dele vai ser de quem, né? E aqui a gente tem aqui um título da nossa aula, né? Whose mechanical pencil is this? De quem é essa grafite? De quem é essa lapiseira, ok? Aqui ele tem essa função aqui de descobrir a posse, né? De um objeto, de uma coisa sobre alguém, né? Ele tem a função de descobrir a posse, certo? Aqui você vai tentar descobrir quem é alguém que você queira saber, né? Quem é o sujeito. E aqui você tem a função de descobrir quem fez, né? Quem fez tal coisa, né? Whom did you text, né? Quem fez esse texto? E aqui no whose você tem a função de descobrir de quem a quem pertence aquilo ali, ok? E aqui nós temos o why. O why, vou falar uma coisinha para vocês sobre o why. Why, eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, né? Ele significa porquê, né? Ele é usado para perguntar o porquê, a causa de alguma coisa, né? O motivo de alguma coisa. Então, aqui a gente tem uma frasezinha de exemplo. Why don't you keep quiet during the class? Why don't you keep quiet during the class? Por que você não fica quieto durante a aula? Por quê? Eu espero que vocês fiquem quietos durante a aula. Mas por quê? Que ele está perguntando, por que você não fica quieto durante a aula? Tá vendo aqui o don't, né? Para negar a frase, por que você não fica quieto durante a aula, certo? Então, esse why, ele é para perguntar o porquê. No inglês, a gente tem 2 porquês, diferente da língua portuguesa, que a gente tem vários, né? Tem porquê com acento, porquê separado, porquê com acento separado, porquê junto sem acento, né? Aí começo de frase, final de frase, pergunta, não sei o quê. E aqui no inglês a gente só tem 2, tá vendo como o inglês é bem mais fácil? Então a gente tem o why, que é o porquê para pergunta, e a gente tem because, tá? Gente, eu tento escrever certinho com essa caneta, mas é difícil, tá? Escrever. A gente pensa que não, que é só escrever, mas não é. É difícil a bichinha pegar aqui, tá? Aqui, because. Eu vou escrever assim, eu não tenho costume de escrever assim. Eu não sei o que é pior, se é a minha letra cursiva ou a minha letra de forma, porque eu só escrevo de letra de forma, pessoal, tá? Então, aqui eu vou tentar escrever aqui, ó, because meu Deus, eu juro que eu tento, eu espero que vocês consigam entender isso. Because, ele é o nosso porquê para a resposta. Então, esse why é para você fazer a pergunta e esse because é para você responder a pergunta. Então, aqui, why don't you keep quiet during the class? Por que você não fica quieto durante a aula? Aí você vai responder assim, because, blá, 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 e você vai dar o motivo, né, por qual você não fica quieto durante a aula. Because I am too anxious, né? Porque eu sou muito ansioso. I am much anxious, né? Porque eu sou muito ansioso, né? Pode ser isso. Então, você usa o why para fazer a pergunta e o because para responder. Sempre, tá, pessoal? Sempre vocês vão usar. Você pergunta, why não sei o quê. Então, o outro vai ter que responder, because, certo? Então, aqui a gente tem o which, né? Vamos continuar. Aqui a gente tem o which. O which é quando você tem opções, né? Ele começa a pergunta ali para quando você tem opções de escolha, certo? Então, ele significa qual ou quais, certo? Pode ser plural ou singular. Aí aqui a gente tem um exemplo, which pizza topping do you want? Which pizza topping do you want?
O topping, né, aqui é o recheio da pizza, né? No caso, né, eles falam topping, né? Então, which pizza topping do you want? Ele vai perguntar, qual é o recheio da pizza que você quer? Né? Qual o sabor da pizza você quer? Certo? Então, aqui, quando você tem mais de uma opção, né, de escolha, você usa o which, certo? Por exemplo, which ice cream do you want? Which flavor of ice cream do you want? Então, flavor é sabor também, tá? Flavor, sabor para usar ali no sorvete e tal. Então, which flavor na verdade, né, ao contrário, which ice cream flavor do you want? Certo? Então, qual é o sabor do sorvete que você quer? Então, é para isso que o which é usado, é quando você tem opções de escolha, tá? Então, quando você tem opções de escolha, quando alguém, né, que você vai perguntar tem a opção de escolha, você usa which para começar a frase para saber qual é a opção que ela prefere, certo? Então, vamos continuar aqui no nosso question words. Aí aqui a gente tem o what, que todo mundo eu acho que sabe, né, que conhece. What, que significa o que ou qual, ok? Então, esse aqui ele é mais usado, né? Eu acho que algumas pessoas alguns de vocês já conhecem, né? Porque ele é bem usado. Então, isso aqui é para saber aquele nosso o quê, né? What? O quê? What do you study at the university? Aqui é para saber sobre informações, né, da pessoa, né? Por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? Então, ele é usado para obter informações de alguém, né? What's your name? What kind of vamos ver, que tipo de... What kind of hobby do you like, né? Que tipo de hobby você gosta? What kind of hobby do you practice, né? Qual tipo de hobby você pratica, né? Então, assim, esse what, ele é usado para obter pequenas informações da pessoa, né? What is your call number? Qual é o seu número de telefone, tá? What is your name, né? What do you want? O que você quer? Então, esse what, ele é usado para isso, para você obter pequenas informações, né, das pessoas. Quando você está conhecendo alguém, você usa muito essas perguntas, né? O que você faz, onde você é. E, por exemplo, aqui já é para isso que o what é usado, tá, pessoal? E aqui no where, o where é usado geralmente para localização, porque ele significa onde, né? Where is your sister? Onde está a sua irmã? Where is your sister? Ele é usado para obter informações de localização. Então, where is your sister? Onde está a sua irmã? Certo? É para isso que o where é usado, né? Where, tá? Diferente do where, eu tô falando where, o outro, né? Mas é where que fala, tá? Where quer dizer onde. O where é o nosso were é o nosso verbo to be no passado, certo? Lembra lá que ele é parecido com esse aqui, só que ele não tem esse H aqui, tá? Aqui é where, tá? E aqui nós temos o when. When quer dizer quando. Quando? When does my package arrive? Quando o meu pacote vai chegar, tá? Aqui é usado para tempo, certo? Quando o meu pacote vai chegar? When does my package arrive? Ok? E aí, nós temos aqui o how. O how, ele é usado aqui como também, né? Ele significa como. How are you? Como vai você? E ele também é usado em outros momentos, né? Aqui, nós temos aqui, ó, how old? Quantos anos você tem? How old? Pode ver assim que ele já está acompanhado com outra palavrinha, né? Significa a idade ali, a pessoa quer saber quantos anos você tem. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Nós temos também, lembra dos nossos substantivos contáveis e incontáveis? Então, a gente usa o how também para fazer essas perguntas. How many, how much, quantos, quantas, aqui quanta, tá? Então, how many books do you have? Quantos livros você tem? How much is the computer you want to buy? Quanto é o computador que você quer comprar?
Então, lembra que a gente usa esses dois aqui para os substantivos contáveis e incontáveis? Então, ele tem essa utilização aí também, o how. E aqui a gente tem how long também, que significa quanto tempo, tá? How long will you stay on the road? Quanto tempo de estrada, né? Quanto tempo a gente vai ficar na estrada? How long will we stay, né? On the road. Quanto tempo a gente vai ficar aqui nessa estrada, né? Então, aqui é o quanto tempo, né? How long. Aqui nós temos how far também. Também significa quanto tempo, mas aqui é de distância, certo, pessoal? Então, aqui é no sentido de distância. How far is your house from school? Quanto tempo é da sua casa até a escola? Então, aqui você quer saber o tempo que você vai ficar fazendo tal coisa, né? Ficar fazendo tal coisa em tal lugar. E aqui você vai usar how far, quanto tempo no sentido de distância, tá? Então, aqui é de hora, né? De tempo. E aqui para distância, tá, pessoal? No sentido de distância que você usa, tá? Certo? E aqui nós temos desculpa, pessoal. Nós temos how often. Qual frequência, né? Aqui é a frequência que a pessoa quer fazer. A frequência ali de qual frequência que você faz tal coisa, né? Com que frequência você faz isso? Com que frequência você faz aquilo? Aqui ele não tá vermelhinho, mas aqui, ó, how often do you have English classes? Quantas vezes você tem aula de inglês? É isso que ele quer saber, tá? Aqui é no sentido de frequência, qual a frequência que você faz tal coisa. Então, pessoal, o question words é isso, volta aqui pra mim. Basicamente é só isso, tá? A gente tem, desculpa, caiu a caneta aqui. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Mas a nossa aula hoje tem a prática, tá? Então, você vai fazer essa prática, tá? Então, vamos passar logo para ela. Aqui era só os exemplos da frase, né? Do que eu já expliquei para vocês. Aí eu vou passar aqui para a gente ir para a nossa atividade prática, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, o nosso momento interativo, tá? Para vocês terem tempo de fazer aí com calma e rapidinho. O que a gente vai fazer hoje? Certo? Deixa eu ver aqui para esse lado aqui. Aqui. O que a gente tem que fazer hoje, tá, pessoal? Passo 1, né? Você vai escolher uma dupla, certo? Você vai escolher uma dupla, aí um colega seu, e você vai pegar uma folha de caderno, e nessa folha de caderno você vai escrever 2 perguntas e 2 respostas para essa pergunta. Ou seja, você e o seu colega vão fazer assim. Você faz uma pergunta e uma resposta, e o seu colega faz outra pergunta e outra resposta, certo? Então, cada um da dupla vai escrever uma pergunta e uma resposta para essa pergunta, e depois que vocês fizerem isso, tá? Vocês vão para o passo 2, tá? Entenderam, né? O passo 1, cada um de vocês da dupla vão escrever cada uma pergunta e uma resposta. Então, vão ficar 2 perguntas e 2 respostas, tá? A resposta para a pergunta que você está fazendo, certo? Depois que você fizer isso, né? A dupla, o professor aí que está aí com vocês, né? Professor, vai escolher a primeira dupla para começar. O que vocês vão fazer? O professor, né? Você é professor, vai escolher aí uma dupla para começar a trocar as perguntas entre as outras duplas, certo? Então, uma dupla vai trocar com a outra a sua folha com as 2 perguntas e as 2 respostas, ok? Depois que fizerem isso, de trocar todo mundo, cada integrante da dupla vai ler uma pergunta e uma resposta. Como? O seu parceiro da sua dupla vai ler uma pergunta para você e você tem que dar a resposta dessa pergunta para ele, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui minha dupla. Eu vou ler a pergunta para o meu colega e ele tem que responder para mim em voz alta, tá, pessoal? Isso em voz alta. Vocês podem ir lá na frente, vocês podem levantar na carteira de vocês mesmos e fazer essa interação com os colegas de vocês, tá? Você vai pegar e vai ler a pergunta para o seu colega e o seu colega vai dar a resposta dessa pergunta para você. E aí, depois vocês vão trocar. O seu colega vai fazer a pergunta para você e você vai responder essa pergunta para ele. Certo, pessoal? É assim que vai funcionar o nosso momento interativo. Depois que todo mundo lê ali, né? Aí vocês terminam. E a nossa aula de hoje é só isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês consigam fazer essas perguntas, essas respostas e consigam fazer
esqueci o nome, fugiu da minha cabeça. Enfim, essa interação, né, em sala, né? Então, é isso, eu fico por aqui. A gente volta na revisão, né, para revisar esse conteúdinho aqui. Espero que vocês se saiam bem. Beijos, beijos e até mais.